Não sei nem como cumprimentar. Fala, galera, Heaven. Não, peraí, foi fraco. Fala, galera, Heaven. Pai do Senhor, igreja. Shalom. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Natália. Todo mundo conhece, né? Pois é. Eu quero que você abra junto comigo a Bíblia. Cadê? Vou fazer vocês gritarem, calma aí. No livro de 2 Reis. Não, foi fraco. Povo animado é diferente. Quero que você abra a Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Ô, glória! 5. A gente vai ler do capítulo 5, né? Do versículo 20 ao 27. Amém? Vou dar um tempinho para vocês abrirem. E eu também. Só um momento. Amém? Ou ai de mim? Eita, glória, só tem povo crente. Amém? Vamos ler junto comigo? Livro de 2 Reis 5, do 20. Ele fala o seguinte: Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu. Não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 dos jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupa finas. No 23 diz assim: claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em suas 2 sacolas, com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando a sacola. No 24, vamos lá. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. No 25. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. Este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem que encontrou-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem ouro, nem cobiçar olivas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. No 27, para encerrar. Por isso, a lepra de Naamã, lembram de Naamã? A lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo como neve. Amém? Curva sua cabeça. Se você quiser, coloque a mão na palavra. Vamos orar. Senhor Deus, que a tua palavra venha falar conosco. Senhor Deus, repreendemos todo tipo, Pai, de espírito de dispersão deste lugar. Nós clamamos a Ti agora, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ter discernimento, Pai, de espírito, Senhor, neste momento. Senhor, pedimos que a Tua palavra, como ela é viva e eficaz, ela venha penetrar no nosso coração, trazendo transformação. Nós cremos nisso. Senhor Deus, nós venhamos estar sensíveis para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, a igreja diz: acabou, tchau. Não, ainda não acabou. O que eu quero conversar com vocês, não sei se vocês, ao lerem a história de Geazi comigo, vocês lembraram da história de Naamã. Quem foi Naamã? Ele foi um servo sírio que chegou diante do profeta Eliseu e pediu que ele queria ser curado da lepra que ele tinha.
Só que eu não quero falar de Eliseu já. Não quero falar de Naamã. Você já conhece a história, eu creio em nome de Jesus. Mas eu quero falar a respeito do servo de Eliseu. Um dos discípulos dos profetas. Esse homem que eu quero falar. O tema de hoje não está aqui no telão, pois é. Quer dizer, não perca a visão do seu chamado. Mesmo com máscara, né? Eu quero que você aponte esse dedo de profeta para a pessoa que está do seu lado e fale assim: não perca, vou falar devagar, não perca a visão do seu chamado. Se você está sozinho, aponta para você, não perca a visão do seu chamado. Essa palavra ela é para você, essa palavra é para mim. Passou por mim primeiro, ministrou aqui, queimou aqui para me incendiar vocês. Amém? Como eu falei, a história traz um dos discípulos dos profetas que negou o seu propósito. Ele negou o seu propósito por um pensamento de ganância. Geazi, ele era o servo de confiança de Eliseu. Imagina andar contigo. Imagina os líderes, os seus discípulos andar, caminhar com você. Geazi, ele traiu a confiança de Eliseu. Ele traiu a confiança de Eliseu. O nome de Geazi significa Vale da Visão. Repita comigo, Vale da Visão. E o tema da palavra é o quê? Não perca a visão do seu chamado. Bate na tua cabeça, não perca a visão do seu chamado. Isso é para penetrar, sabe? Assim, amém? Não perca a visão do seu chamado. Após presenciar a cura de Naamã e ver o profeta Eliseu rejeitando, ele rejeitou toda a oferta, porque o intuito dele ir para pedir que ele fosse curado, ele levou várias coisas para ofertar na vida daquele profeta. Ele falou assim, na mente dele, eu vou estar dando e em compensação ele vai me curar. Eliseu entendeu, ele falou assim, não quero as tuas coisas, porque o que eu te dou não vem de mim, vem de Deus. Só que Geazi, ele se enganou. Ele deixou que o engano entrasse no seu coração. Ele cobiçou, ele foi atrás daquilo que o profeta acabou de recusar. Falou, não, eu não quero. Ele falou assim, poxa, o que ele fez? Vamos lá. Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou. E é isso que eu quero tratar com vocês. Eu quero falar sobre 3 atitudes que nos faz perder a visão do nosso chamado. Como eu falei, Geazi, ele perdeu a convicção, ele perdeu a visão. Que nós não venhamos perder a nossa visão. Que as circunstâncias, que outras coisas não venham roubar quem nós somos. Você é sacerdócio real. Você é povo de propriedade escolhida. Você entenda, quando nós lemos a palavra é o tesouro que Deus nos deu. É o Antigo e Velho Testamento. De uma pessoa que morreu para nos entregar. E o que eu quero ressaltar são 3 atitudes. 3 atitudes que fez Geazi perder a visão. A primeira atitude que Geazi fez foi, ele deu ouvidos à voz do engano. Você sabe o que é o engano? Você sabe? Positivo? Não devemos dar voz à voz do não devemos dar voz. Não devemos dar ouvidos à voz do engano. Geazi, ele fez isso. Devemos calar a voz da alma. Sabe quando parece que tipo assim, meu Deus, Senhor, parece eu não sei o porquê eu estou fazendo aqui. Quantas vezes solta o diabo semeia pensamentos na tua mente? Para que eu vou para a igreja hoje? Por que eu estou indo para a igreja? O que eu estou fazendo ali? Por que eu nasci nessa família, Senhor? Eu poderia nascer na Europa, eu nasci no Pará. Tudo engano, porque você tem um propósito e um projeto de Deus aqui nessa terra. Amém? Não devemos dar voz do engano, ouvidos a ela. A primeira voz do engano é a nossa alma. Todas as vezes quando você for fazer, por exemplo, um evangelismo, você vai falar do amor de Deus, vai dizer, mas você não consegue. Se for olhar na Bíblia, tem homens que foram
começaram a dar a voz do engano, dar ouvidos à voz do engano. Mas mesmo assim, Deus permaneceu e ele entendeu o seu propósito. Não devemos dar ouvido à voz da alma. Quando vier essas mentiras de Satanás, fala assim, alma calada, eu não aceito. Eu sou sacerdócio real, nação santa. Sou filho de um pai. Um pai. Amém? Segunda coisa que eu queria falar também é que não devemos ser guiados pelo coração, e sim pelo Espírito. Em Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, não ao coração. Aquele negócio, se a gente falar assim, crente não é guiado, mas eu senti no meu coração. Não, tem que ser sentido pelo Espírito. Quando você tem embasamento da palavra, você tem intimidade com Deus, o Espírito ele fala com nós. Ele fala conosco. Amém? Como eu falei do engano, se você dá ouvidos ao coração, que o coração é nosso pensamento, às vezes a gente não libera perdão. Porque perdão, ele é atitude, não é um sentimento. E a gente fica assim, não senti ainda de perdoar essa pessoa, ainda não. Não, é uma atitude, é um posicionamento. O coração, olha o que ele fala em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Enganoso é o nosso coração. Não ouça o coração, ouça a direção e a voz do seu pastor. Quem é seu pastor? Jesus. Nosso pastor é Cristo. Temos autoridades aqui na igreja, temos pastores, sim. Vamos também dar ouvidos à voz dos nossos pastores. Mas você tem o Espírito Santo. Seja guiado por Ele. Não seja guiado pelo seu pensamento. O que a palavra fala sobre isso? O que o Espírito Santo fala sobre isso? Amém? A segunda atitude que Geazi fez, e aí chegou ao ponto dele perder a visão, foi que Geazi, ele ocultou, ele escondeu o seu pecado. Naquilo que nós estávamos lendo anteriormente, ele foi atrás do profeta de Naamã, e chegou e falou, deu uma mentira lá, não sei se você viu um miguezinho que ele deu lá, ele mentiu 2 vezes ou mais. Chegando nisso, ele falou, olha, me dê 35 moedas de prata, me dê 35. Naamã falou, não, leve mais, leve o dobro. Ele pegou aquilo, mandou seus servos carregarem a caminho. Quando ele estava chegando, se aproximando, ele falou, não, parem aqui, me dá que eu vou esconder. Me dá aqui que eu vou deixar aqui em casa. Ele pegou aquilo e guardou em casa. Ele ocultou o seu pecado. Ele levou o seu pecado para dentro da sua casa. Ele escondeu. Depois ele se apresentou ao profeta Eliseu. E logo em seguida ele mentiu de novo. Ele falou, de onde você vem, Geazi? Por onde você estava? De onde você veio? Lugar nenhum, estava aqui sempre. Não saí daqui. Mentiu. Ele levou o seu pecado, ele ocultou o seu pecado. Ele tinha como falar, eu errei, Senhor. Eu fui atrás de Naamã, fui mesmo, o dinheiro era muito alto, fiquei tentada, assim, não quis nem dar ouvidos a Deus. Fui no meu coração e falei assim, é de Deus. Vou dar garantia para mim. E foi lá e cobiçou, errou. Mas ele podia ter consertado na segunda atitude. Ele poderia ter consertado. Mas o que ele fez? Ele ocultou, ele escondeu. Ele escondeu o seu pecado, a sua cobiça. E o que eu queria falar sobre isso, pecados escondidos, faz Deus não ouvir as nossas orações. Quando nós não confessamos as nossas atitudes, as nossas práticas, que levam ao pecado, o que é pecado? É tudo aquilo que agride a moral de Deus. A gente sabe o que é pecado. Até uma criancinha sabe. Meu sobrinho, ele sabe. Eu errei, titia. Me põe de castigo. Ele sabe.
Se uma criança sabe discernir, também nós poderemos saber. Nós somos guiados pelo Espírito. Amém? Não pelo coração, mas sim pelo Espírito. E, como eu falei, os pecados escondidos faz Deus não ouvir as nossas orações. Em Salmos 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu calar o meu pecado, se eu não confessar diante de homens, diante de Deus, se eu não falar, não expor o meu erro, Deus não me ouve. Imagina as suas orações, tu ora, parece, mas parece que Deus não me ouve. Todas as vezes é porque a gente não sabe orar como convém. Escondemos coisas dele. Ele sabe, assim como o profeta Eliseu chegou e falou assim: eu estava com você em espírito. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Nós devemos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço a minha atitude. Sonda meu coração. O Senhor sabe onde eu fui, onde eu voltei. O Senhor sabe tudo o que eu faço. Mas a nossa atitude de chegar para Ele, como eu falei, perdão é uma atitude. Reconhecer o nosso erro também é uma atitude. Eu vou sentir no meu coração assim de falar, mas ainda não senti. É uma atitude. É colocar a luz. É trazer a luz de Deus sobre a nossa vida, sobre áreas da nossa vida. Isso fala. A terceira atitude de Geazi foi: não reconheceu o seu erro. Ele não reconheceu o seu erro. Mesmo Eliseu perguntando para ele: de onde você veio? Que caminho? E Deus, oportunidade, ele já sabia. Deus, ele sabe o nosso amanhecer ao nosso deitar. Até os fios de cabelo. Imagina quantos caem, horrores, né? Fio de cabelo, Deus conhece de nós. Ele sabe tudo. Ele sabe o nosso passado, o nosso presente. Deus, ele sabe de tudo. Ele só quer que, como filhos, sabe quando a gente cria filho, né? A menina tá pequenininha, mas eu ajudo a cuidar do meu sobrinho e a gente ensina. Ele sabe quando ele erra, como eu falei. Ele vem e fala: tia, é tão bom quando ele me reconhece: tia, eu errei. Perdão. É como fosse assim. Deus, ele espera uma atitude nossa, uma atitude de arrependimento. Devemos reconhecer e confessar pecados. Devemos reconhecer: eu errei. E confessar. Lá em Provérbios 28, 13, só estou citando, gente, não precisa. 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa, abandona, encontra misericórdia. Vou repetir novamente. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa, abandona, não é chegar apenas a Senhor, meu líder, eu errei, mas continuar. Nós temos que abandonar. Esse encontra a misericórdia. Tem uma música do Thales Roberto que hoje eu estava lendo, relendo, e vinha aquela música: eu vou voltar para casa do Pai. Assim como o filho pródigo, ele reconheceu a sua atitude. Eita, é teu, glória. Ele reconheceu essa atitude e ele voltou. Deus, ele quer isso de nós, que nós venhamos entender e tomar uma atitude. Outra coisa que eu queria falar é que precisamos confessar os nossos pecados diante de Deus e diante de homens. Em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns para o outro e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes a gente tem medo de falar atitudes e erros que nós cometemos no passado.
Se uma pessoa um dia fez um aborto, ela tem vergonha de dizer: eu matei alguém, eu não quis, eu renunciei, eu não quis uma criança. E por anos carregam, às vezes a gente pensa e vê aquelas doenças psicossomáticas que são cânceres, outras coisas, porque a pessoa acarreta anos guardando. Anos guardando. Então, às vezes é simples, mas porém se torna difícil quando nós não entendemos o perdão, a graça de Deus. Fora as outras coisas que nós podemos fazer como um pecado, o que agride a moral de Deus. O que eu queria falar também é que devemos ter atitudes de arrependimento. Atitudes de quê? Arrependimento. Em Mateus 3,8 diz: deem frutos que mostrem arrependimento. Não é para apenas dizer: Senhor, eu mudei. Mas as minhas atitudes agridem a moral de Deus. Eu continuo pecando, eu continuo mentindo, eu continuo, como o meu pastor sempre fala, atravessando o sinal vermelho, eu continuo dando mau testemunho. O que adianta? Deus é misericordioso, sim. Na física a gente sabe, toda ação ela tem uma reação. Tudo que nós fizemos hoje de errado, a gente vai colher lá na frente. É semeadura, sim. A graça de Deus nos acolhe. Acolhe. Mas Ele quer o nosso coração. Nós reconhecermos. Se um dia você viveu debaixo de um adultério, debaixo de prostituição, de outras áreas, às vezes até mais se torna meio simples, mas que não deixa de ser pecado, Deus, Ele quer o nosso coração. É que você chegue diante dele: Senhor, eu reconheço quem eu sou. Davi, quando ele pecou, quando ele adulterou, em Salmos 51, a oração dele, ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu pequei somente contra ti. Somente contra ti. A minha atitude, o meu erro foi pecar. E eu pequei contra ti porque eu te conheço. Eu agredi o teu coração. O Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. A gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Você fez quando eu estava conversando com as adolescentes, terça-feira. Quando nós aceitamos a Jesus, viemos aqui na frente. Assim como um casamento, quem casou, sabe como é a liturgia? Entra e vem ao encontro do noivo. E fala os votos. A noiva do Senhor, a Bíblia ela relata até de uma forma diferente. Que o noivo que encontra a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que estar limpas diante dele. Se for um pecadinho, mano, pecadinho não existe, né? Tem pecado. Se for um pecado, nós podemos falar assim, ó, todos os dias, nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai vir, mas ele virá. Não vai tardar, não está tardando. Todos os sinais já apontam para a vinda dele. E a gente fica remoendo, ainda não vou contar isso não. Se contar, meu Deus, a minha integridade vai se acabar. Não. Eu sou pura, ninguém pode saber, senão, meu Deus, me olhar com um cara assim, meu Deus, essa irmã, ou esse irmão, né? Mas a gente precisa chegar diante de Deus com o nosso coração. Ele não quer sacrifícios, Ele quer o seu coração transformado. Ele quer o nosso coração. Nós somos a noiva. Como noiva, nós temos que nos preparar. Como noivas sensatas, prudentes, nos preparar diariamente. Se for, mas o irmão falou mal de mim. O que eu vou fazer? O que a palavra fala para a gente fazer? Deixa a tua oferta no altar e vai lá ter comunhão com o teu irmão, vai reconciliar. E às vezes, não gostei daquilo. Não, atitudes, é práticas. A gente tem que ler a Bíblia e praticar ela, viver a verdade. Nós temos que mostrar atitudes que mostram frutos de arrependimento. É frutos de arrependimento. Amém? Deus, Ele se alegra no nosso arrependimento.
Ele se alegra quando você reconhece. Nós temos a natureza caída, sim. A palavra diz que nós somos santos, lutando pelo pecado. Não dizer assim, mas eu sou humana, a gente usa muito isso. Não, mas ser homem, ser humano, a gente peca. Mas temos a Bíblia para nos ensinar o que é o certo e o que é o errado. Temos um manual diário na nossa mesa. Temos um pão, um maná diário. Que a gente só precisa vir, Senhor, o que é que tu queres? Se nós pecamos contra ti somente. Mas se for contra o irmão, vai lá. Ai, mas foi ele que fez o negócio, foi ela que falou. Chega lá, olha. Pois é, né? Quero te pedir perdão. Não vai quero te pedir perdão, mas foi tu que fez. Não quero dar. Se a gente for ler a Bíblia na nossa ira, falar assim, pra quê? Vou dar uma cara, vou dar um lado do rosto, tem que dar o outro lado? Jesus não estava em sã consciência, não. Ele estava. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Em Salmos fala, aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos iguais. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em tudo que a gente vê, em tudo que nós assistimos. Muitas pessoas estão sendo moldadas por novelas, muitas pessoas estão sendo moldadas por séries. E principalmente não são moldadas pela palavra. A gente tem que passar o filtro e saber o que vem de Deus. Pedir o quê? Direcionamento. Pedir sensibilidade do Espírito. Direção. Quem é filho é guiado pelo Pai. Por isso que a palavra fala, ensina o teu filho no caminho. É o nosso Pai, o nosso Cristo, o nosso irmão Cristo, né? Nosso Pai Deus, ele fala assim, ei, vem cá. Eu vou te guiar, vou te ensinar. Tá tudo aqui na minha palavra, lei. Tá tudo aqui. Mas viva. Porque lá fora tá cheio de gente olhando e querendo ver santos dentro da igreja. Mas eles olham muitas das vezes, mas eu para ser crente que nem esse. Nós entendemos que nós somos santos lutando contra o pecado. Mas não é para permanecer no erro, no pecado. Deus, ele olha e quer o nosso coração. Ele fala assim, você está errando, eu sei que você está errando. Então vem, eu te quero como você está, mas não permaneça. Nenhum milagre de Jesus, ele falou assim, vai e permanece do jeito que tu estava. Não. Vem, ele veio, recebeu a cura e falou, vai, não peques mais. Vai, pega o teu leito e anda. Muda a tua posição, muda a tua atitude. Gere práticas de arrependimento. Eu errei, eu sei, Senhor, me põe diante de ti, eu quero mudar. Não é permanecer da mesma forma. Nós, como igreja, nós temos que mudar a nossa mentalidade dia após dia, não se moldar aos padrões desse mundo. Mas uma irmã, mas eu ouvi um pastor falando aquilo. Sim, mas vamos passar um filtro. O que a palavra fala? Que muitas das vezes se levantarão falsos profetas. Vão se levantar na vinda de Cristo, próximo da vinda de Cristo. Vão se levantar muitos falsos profetas. O que nós temos ouvido? O que nós temos prestado atenção? Tem procedência de Cristo? Se não tem, corta. Não serve, é fogo estranho. Nós temos que ter atitudes e práticas que nos levem ao arrependimento. Nós somos a igreja. Todos os dias, não é para dizer, mas a Natália está falando. Não, eu sou humana sim. Eu erro sim. Mas todos os dias eu chego, Senhor, eu errei. A ira tomou minha boca aqui, Pai. A gente aprendeu, mulheres lá no congresso, coloca guardas na minha boca, tranca a minha boca. Toda vez que eu quero me estressar com meu marido, mulher sábia, mulher sábia, mulher sábia, mulher sábia. Aí eu fico andando, mulher sábia. Aí quando eu vou falar alguma coisa, ele, mulher sábia. Aí mulher sábia, mulher sábia, mulher sábia. E mulher sábia. E eu fico, Senhor, me ajuda. Se a gente for olhar e ser moldado pelo nosso temperamento, pelas nossas atitudes, a gente sempre vai dar desculpa, mas eu sou assim. Não vai mudar. Não. Nenhuma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus permaneceu da forma que estava. Ao contrário, mudaram até o seu nome. Mudaram a sua identidade. Deixaram de ser escravos do pecado e passaram a ser filhos da luz. Nós somos filhos da luz.
Amém? Aleluia. Passou rápido aí. Mas eu quero convidar vocês a ficarem de pé junto comigo. Aleluia. Quero convidar vocês a fecharem os seus olhos. Há uma coisa diferente quando a gente fecha o olho? Não, é só para você se concentrar, tá? Feche seus olhos. Comece a pensar em alguma coisa, ou atitudes, ou práticas que você fez e não consultou a Deus. Ou você tomou atitudes que envergonhou o cristianismo, envergonhou a Cristo. Feriu e agrediu a noiva. Coloque isso diante dele. Se você tem vivido debaixo de um jugo de escravidão sexual, de escravidão do pecado mesmo. Se o que te escraviza é a mentira, coloca isso diante de ti, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a permanecer em ti. Comece a orar, comece a falar isso para ele. Coloque o seu coração, ele quer o seu coração. Práticas de arrependimento. Oh, Senhor Jesus, vem sobre nós. Queremos nos lavar diante de ti. Em Apocalipse 14 diz: felizes os que lavam as suas vestes, assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam as práticas da mentira. Espírito Santo de Deus, nós como tua igreja, como tua noiva, a gente colocamos debaixo de ti, Senhor, debaixo da tua justiça, debaixo da tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha falar no nosso coração. Porque é somente Ele que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós, como tua igreja, nós pedimos, Senhor, que a atmosfera desse lugar venha a ser transformada. Que cadeias venham sendo quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Que todo bloqueio mental, que todo bloqueio, Senhor Deus, espiritual, venha ser destravado agora na autoridade do nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na aliança que o Senhor fez conosco. Como o novo Adão, como o segundo Adão, se entregou por nós naquela cruz. E o Teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Toda a condenação está na Tua cruz. Nós colocamos nossos pecados, a nossa vida diante de Ti. Queremos, Senhor, frutos, atitudes que mostram arrependimento. Todo coração de pedra transforma em um coração de carne, sensível à Tua palavra. Vem, Senhor Jesus, vem sobre nós. Ministra sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Coloque diante dele seu coração. Comece a clamar, comece a falar. É só você e ele. Como vendaval sobrenatural, faz eu querer. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Coloque-se. Eu me rendo pra conhecer.
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, Pai. Poder Sopra. sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz o teu querer, Senhor, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. vento de poder. Vento de poder sopra em meu viver, e faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Diga isso pra ele. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, Senhor. Senhor, nós entregamos as nossas orações a Ti. Que suba assim, Pai, como um incenso agradável. Assim como nós entendemos que o Senhor tem prazer e satisfação quando um pecador se arrepende, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós colocamos nosso coração, a nossa mente diante de Ti, sujeita à liderança do Teu Espírito Santo. Nós, como Tua igreja, como Tua noiva, queremos ouvir e reconhecer a voz do nosso pastor, não ser levado por vento de doutrina, nem, Senhor, por enganos, Senhor, mas sim pela Tua verdade. Nós cremos na Tua presença, nós cremos no Teu sacrifício naquela cruz. Na autoridade do nome de Jesus, nós glorificamos e selamos essa palavra em nosso espírito. Nós ligamos, Senhor Deus, aqui na terra, viramos essa chave no reino espiritual e nós declaramos em nome de Jesus a Tua presença sobre mim, o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, aleluia.